O que está em jogo na forma como nos vemos? Bom, os nossos pensamentos, as nossas emoções, histórias nos levam a desenvolver um mundo mais complexo, inquietante ao mesmo tempo. E a forma como encaramos esse nosso mundo interior condiciona tudo, ou seja, a nossa forma de viver, amar, nos relacionarmos e assim vai. A visão tradicional das emoções, como boas ou más, positivas ou negativas, é muito rígida. E a rigidez em face da complexidade é tóxica. Precisamos desenvolver uma flexibilidade emocional para nos aproximarmos da verdadeira resiliência e prosperidade. Contudo, o que nós vivemos hoje, uma mistura complexa de emoções, sentimentos, identificá-los é essencial para a nossa saúde emocional, física e mental. Eu já estive nessa posição ocupada por muitas pessoas hoje, onde a negação do que se sente passou a ser considerada normal, como uma rápida fuga da dor, do medo, da insegurança. Mas fugir para onde se tudo acontece aqui dentro? Eu vou te dar um exemplo através da minha própria experiência. Em uma determinada fase da minha vida, uma fase bem desafiadora por sinal, as pessoas me perguntavam se eu estava bem. E logo após eu ter passado por essa experiência assim tão traumática para mim, emocionalmente falando, e eu respondia com toda certeza: "Tô bem, sim, tá tudo bem". E dessa forma, eu era elogiada por muitas pessoas por ser forte, resiliente e determinada. E dessa forma também, eu passei a usar a comida como uma forma de lidar com a dor e a tristeza que me consumia, afundando mais e mais num quadro escuro. Mas ninguém sabia. E numa sociedade onde se alimenta a constante felicidade, eu achava que ninguém queria saber. Mas, como os verdadeiros amigos são anjos que Deus coloca nas nossas vidas, eu passei a receber várias ligações dessas pessoas me dizendo sempre a mesma coisa: você precisa olhar para aquilo que você não quer ver. Estava na hora da travessia, e se eu não ousasse fazê-la, eu teria ficado para sempre à margem de mim mesma, como disse Fernando Pessoa. Foi aí, com a ajuda do meu terapeuta, que a dor se transformou numa narrativa contínua, dolorida e libertadora. Eu fui da rigidez da negação até a flexibilidade emocional. E é aqui que a nossa conversa ganha força. Pois a beleza da vida é inseparável da sua fragilidade. Tenta entender uma coisa: os ciclos funcionam assim. Somos jovens até deixarmos de sê-lo. Nós temos saúde, até que um diagnóstico nos deixa sem chão. Vangloriamos os nossos relacionamentos até que a decepção chegue e tudo desmorone. E assim vai. A única certeza é a incerteza, e ainda assim, mesmo sabendo disso, nós navegamos por essa certeza da incerteza de uma forma perdida dentro de nós mesmos. A própria Organização Mundial de Saúde nos diz que a depressão é a principal causa de incapacidade no mundo. E em tempo de mudanças complexas, como a que nós vivemos nesse exato momento, seja na nossa forma de vida, política, na sociedade, na economia, na saúde, vemos ainda como as pessoas possuem a tendência a se fechar cada vez mais em respostas rígidas às suas próprias emoções. Por um lado, existem as pessoas que se encontram presas em seus pensamentos, remoendo seus sentimentos, viciados em ter razão, ou vitimados pelas notícias que consomem. Por um outro lado, há pessoas que ainda reprimem as suas próprias emoções, rejeitando-as, permitindo apenas aquelas que são aceitas socialmente. Em uma pesquisa realizada com mais de 70 mil pessoas, foi constatado que 1/3 dessas pessoas se julgam negativamente por apenas sentir as chamadas emoções ruins, que são consideradas assim a dor, a tristeza e a raiva, ou fazem tudo para ignorar tais emoções. E muitas vezes fazemos isso a nós mesmos.
e as pessoas próximas, procurando por soluções sem prestar atenção ao valor intrínseco dessas emoções. Dessa forma, as emoções normais e naturais, elas passam a ser vistas como boas ou más. Ser positivo 24 horas por dia se tornou uma forma de retidão moral. Infelizmente, muitas pessoas dizem para indivíduos devastados emocionalmente para pensarem positivamente. Como, eu te pergunto? Dizem as mulheres para controlarem as suas emoções. E assim vai. Uma verdadeira opressão da positividade, um olhar desvirtuado dessa positividade. Ter um pensamento e uma mente focada no positivo é bom, sim, mas precisamos tomar muito cuidado com os extremos, porque ele pode se tornar cruel, insensível e ineficaz. E nós fazemos isso a nós mesmos e aos outros, constantemente. Se é uma característica comum à repressão, à ruminação e à falsa positividade, é que todos são respostas rígidas e a negação rígida não funciona. Estudos sobre a repressão emocional mostram que emoções rejeitadas ou ignoradas se tornam mais fortes e mais poderosas, e o que chamamos de amplificação na psicologia analítica. Mas nós podemos pensar que nós controlamos as emoções indesejadas ao ignorá-las e que elas não nos controlam, né? Só pelo simples fato de nós estamos ignorando-as. É aí que elas passam a nos controlar. A dor interna sempre vem à tona, sempre. E quem paga o preço por isso? Nós e todas as pessoas com quem nos relacionamos. O que eu quero dizer é que quando nós rejeitamos emoções normais e naturais, deixamos de desenvolver competências para lidar com o mundo como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Antes da pandemia, durante as minhas palestras presenciais, as pessoas me diziam frases como: "Não quero tentar, pois eu não quero me decepcionar novamente." Ou "Eu só quero que esse sentimento vá embora." E eu dizia: "Eu te entendo, mas esses são objetivos de quem já morreu. Só os mortos não têm sentimentos indesejados ou incômodos, e só eles que nunca se estressam, nunca ficam com o coração partido, nunca sentem decepção ou fracasso." As emoções difíceis fazem parte do nosso contrato com a vida. É impossível ter uma vida real sem estresse ou desconforto. O desconforto é o preço a pagar por uma vida com sentido. Dessa forma, como começamos a demonstrar a nossa força contra essa rigidez, ou a desmontar a rigidez e a acolher essa flexibilidade emocional, abrindo os nossos corações para o que realmente sentimos, como dor, medo, decepção, o que for. Vários estudos comprovam que a aceitação incondicional das nossas emoções, sem exceção, é o pilar da resiliência e da autêntica felicidade e bem-estar. Essa flexibilidade emocional é mais do que a mera aceitação das nossas emoções. Na minha profissão, no meu dia a dia, eu constatei muitas vezes o poder de cura das palavras. Várias pessoas ainda usam rótulos simplistas para descrever sentimentos como: eu sou estressado, sou depressiva, sou ansiosa. Mas há uma grande diferença entre ser estressado e se sentir que está vivendo uma profissão errada, ou ser depressivo e sentir que passou a vida toda procurando satisfazer os desejos dos outros. Quando nós classificamos as emoções corretamente, nós temos uma maior capacidade de discernir a causa exata dos nossos sentimentos. E aquilo que cientistas chamam de potencial de prontidão é ativado no nosso cérebro, permitindo que tomemos medidas concretas, mas não qualquer medida, e sim as melhores para nós mesmos. Como as nossas emoções são dados, pequenos dados a nossos respeitos. Elas falam sobre nós.
elas têm aquilo que são importantes para a nossa vida. Se nós sentimos raiva ao ouvir notícias desagradáveis, por exemplo, isso pode significar que nos preocupamos com equidade e justiça. É uma oportunidade para tomarmos medidas que levem a nossa vida nessa direção. Quando nós estamos abertos às emoções difíceis, nós conseguimos gerar respostas alinhadas com os nossos valores. Mas há uma ressalva importante. Emoções são dados, não diretivas. Podemos explorar os valores contidos nas nossas emoções, sem precisar lhes dar ouvidos. Por exemplo, uma paciente uma vez me falou da reatividade do filho dela em relação à irmãzinha. Para ele, aquela irmã era um problema, uma ameaça para ele. Então, ele chegou para a mãe dele e falou: eu não gosto que ela fique andando com a gente toda hora. Será que a gente não pode deixar ela numa loja do shopping? Então, o que eu quero te traduzir um pouco com esse exemplo é que nós controlamos as nossas emoções ou elas nos controlam. Quando nós conseguimos diferenciar o que sentimos daquilo que fazemos, guiados por nossos valores, abrimos caminho para uma melhor versão de nós mesmos, por meio das nossas emoções. E como é isso na prática? Quando sentir uma emoção forte e desafiadora, não batam em retirada, aprendam a conhecê-la. O que essa emoção me diz? E não digam, sou triste, sou brava, pois quando nós fazemos isso, parece que a emoção, ela ocupa o nosso espaço, a emoção passa a ser você. Lembre-se, nós somos nós, e as emoções são uma fonte de dados. Assim, tente perceber o sentimento, falando dessa forma. Noto que eu estou triste. Percebo que eu estou com raiva. Reconheça as tuas emoções e os teus sentimentos. Essas são competências essenciais para todos nós, seja em nossas vidas particulares ou profissionais. A diversidade não se limita às pessoas, mas ao que está dentro delas, a diversidade das emoções. Essa abertura, normalidade das emoções humanas e como lidar com elas faz uma sociedade muito mais coerente e justa. Sempre se pergunte: o que essa emoção está me dizendo? Qual a decisão que me aproximará dos meus valores? Qual a decisão que me afastará dos meus valores? A flexibilidade emocional e a capacidade de estarmos com nossas emoções com compaixão, acolhimento, reconhecimento e, sobretudo, com a coragem de agirmos respeitando os nossos valores. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é o medo em movimento. Assim, quando chegar o seu momento de enfrentar a sua fragilidade, esse momento vai te perguntar: você é flexível emocionalmente? Faça que esse momento seja um sim incondicional, um sim que vem da correspondência de uma vida inteira com teu coração, um sim que venha do ato de nos vermos, pois se nos vemos, também somos capazes de ver os outros. É a única forma sustentável de avançarmos em um mundo frágil e belo, como esse em que vivemos. Obrigada.